que é importante estudar agora? Vou esperar o pessoal entrar, porque eu não sei nem se todo mundo está me ouvindo, mas a gente vai fazer uma live hoje especial, que é uma live na neve. Primeira live na neve, vamos ver se eu consigo suportar esse frio aqui até chegar no final do conteúdo. Mas hoje eu recebi essa pergunta no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas e uma pessoa perguntou o seguinte: Ravili, primeiro contato com o alemão. O que é importante estudar agora? Então eu estou muito empolgado para fazer essa live com vocês, porque é um tema muito perguntado, né? Então volta e meia as pessoas perguntam, por onde começar? Como é que eu consigo organizar meus estudos e tudo mais? Pessoal, antes de mais nada, vocês estão me ouvindo? Porque eu estou usando um aparelho aqui, e aí eu não sei se está funcionando para vocês, né? Para mim está dizendo que tá funcionando aqui, só que eu não sei se vocês estão me ouvindo. Isso é importante. Até porque esse aparelho é bem legal, que eu posso falar à distância, assim, ó. E vocês continuam me ouvindo sem eu precisar falar mais alto. Se vocês estiverem me ouvindo, maravilha, então a Maria falou que sim, show de bola. Então, gente, eu recebi hoje no Instagram essa pergunta, né? Ravili, por onde começar? O que é que eu tenho que fazer? E aí é o seguinte, é muito importante a gente ter clareza em relação a isso, porque muita gente que começa a estudar alemão, ela acha que ela tem que começar a estudar logo o idioma de cara. Tem que aprender logo a falar o quanto antes, estudar gramática e tudo mais. E eu não recrimino as pessoas que começam a estudar errado, porque se você não sabe como é que você estuda um idioma, de onde é que você vai tirar, de onde é que você vai adivinhar isso? Como é que você vai saber? Né? Então você primeiro você vai pensar o seguinte: eu vou entrar numa escola e através dessa escola eu vou aprender. Só que infelizmente as escolas tradicionais têm uma metodologia muito antiquada, muito antiga. E aí você acha que você está aprendendo de forma eficiente, mas você não está, de jeito nenhum. Então a primeira coisa que você tem que fazer ao estudar alemão é focar na mentalidade. E por que eu falo isso? Porque muita gente começa a estudar alemão errado, 1 ano, 2 anos depois a pessoa desiste, não aprendeu alemão direito, embora às vezes tenha até um certificado, ela não aprendeu alemão direito, ela desiste achando que ela é burra e vai muito tempo sem estudar, e aí volta de novo a estudar, se for da maneira errada, desiste de novo e fica nesse eterno vai e vem durante 5, 10, 15 anos com alemão meia boca. Por que eu sei disso? Porque eu sou professor, eu trabalho na área. Janeiro é um mês em que as pessoas me procuram bastante e as pessoas chegam com essa demanda. Ravili, eu falo assim, me conta um pouquinho do seu histórico com o idioma, e a pessoa manda um textão falando, e eu gosto de ouvir, gosto de ler. A pessoa fala o seguinte: Ravili, eu moro na Alemanha há 5 anos, há 10 anos, e aí eu já fiz curso de alemão, eu tenho um nível B2, eu tenho um nível B1, eu entendo assim um pouco de alemão e tudo mais, mas eu travo muito na hora de falar, me sinto insegura. E depois que eu fiz o curso de alemão e eu percebi que não estava me ajudando, eu parei e não peguei mais no livro. Eu acho que eu traumatizei, eu acho que agora eu tenho um bloqueio, eu acho que alemão não é para mim, eu tô velha demais para estudar. Aí começa um monte não vou chamar de desculpa, mas várias crenças limitadoras, e a pessoa achando que o problema está com ela, mas não está com ela. Então, primeiro passo, você vai focar em mentalidade. Eu até coloquei o seguinte aqui, ó. Você vai preparar o terreno mental. Por que isso é importante? Quais são os 2 sentimentos, as 2 emoções muito comuns quando você tenta usar o alemão no seu dia a dia, ou quando você está estudando alemão? Primeira emoção muito comum, frustração. Frustração é quando você tem expectativa de que algo vai acontecer e essa coisa não acontece. Então poxa, eu vou trocar a calça que eu comprei. Aí você vai na loja tentar trocar a calça e não consegue. E aí você tenta falar uma frase tão básica, não consegue, treme na base, fica nervosa, e isso te gera uma grande frustração, porque você teve uma expectativa de que ia resolver aquilo, ou de que ia conseguir falar. Essa expectativa não foi atendida e gerou em você um sentimento negativo de frustração. Frustração também pode acontecer quando você, por exemplo, você tá frio pra caramba do lado de fora, e aí você vai para uma cafeteria muito aconchegante, tem lá uma cadeira vazia lá atrás, tá tudo cheio, mas lá atrás tem uma cadeira vazia numa mesa com o pessoal, mas tem aquela cadeira disponível lá, e você quer perguntar o seguinte: oi pessoal, esse lugar tá livre? E aí você anda, vai até o pessoal, e acha que vai conseguir falar isso, porque é uma frase muito básica em qualquer idioma, e você acha que vai conseguir falar isso, não consegue falar, fica nervoso, o pessoal te olha sem entender, e você começa a apontar para a cadeira, e o pessoal presume que você está perguntando se está livre, etc. O pessoal, está livre, tal, pode levar. E aí você sai dali, mó sem graça, morrendo de vergonha, e vivencia uma situação traumatizante, embora
não seja, né, porque é uma coisa comum e tal, ninguém vai te julgar por isso, mas você se sente pequena porque você não conseguiu falar uma frase tão simples como o lugar está livre, né? Ist der Platz frei? O lugar está livre? E aí você não conseguiu fazer isso. Então, você tem que saber lidar com frustração, porque a depender da frustração que você tem ou como você lida com frustração, você pode desistir rapidinho de estudar alemão só porque você não soube lidar com frustração. Ravina, então você está me dizendo que eu tenho que procurar um psicólogo antes de começar a aprender alemão? Não necessariamente. Se você já tem um terapeuta e já lida com essas questões emocionais, é excelente. Você falar com essa pessoa, eu estudo alemão, é muito desafiador, e aí volta e meia eu me sinto frustrada ou frustrado porque eu tento resolver uma coisa e não consigo e tal. É claro que é importante você levar isso para a terapia, mas se você não faz terapia, é importante que você pelo menos entenda que a frustração é um sentimento extremamente comum quando você está aprendendo alemão. Vai acontecer várias e várias vezes, você precisa saber lidar com isso. Ravili, como é que eu vou lidar com frustração? Veja bem, eu não sou psicólogo, mas você pode entender o seguinte, cara, a frustração vai acontecer, não tem para onde correr. Eu vou me preparar para o dia a dia, mas principalmente durante alguns meses eu não vou conseguir abarcar ou atender toda e qualquer circunstância da minha vida no país de língua alemã. Então, eu vou tentar resolver algo numa situação, eu não vou conseguir e eu vou me sentir frustrada por isso. Só que lembrei que eu posso falar em relação a isso, e isso é bem interessante. Como é que você pode lidar com frustração? Da seguinte forma. Cara, o que é que eu fiz para eu conseguir resolver essa situação no banco? Eu me preparei para resolver essa situação aqui no banco ou eu vim na tora de qualquer jeito? Se você se preparou bem, tentando prever o que a pessoa vai te perguntar, lendo vocabulário sobre aquele assunto que você está precisando resolver, provavelmente você vai conseguir resolver. E se você for com algumas frases chaves, você vai conseguir resolver. Frases como, o senhor pode falar mais devagar, por favor? Estou aprendendo alemão e etc. Eu preciso de um pouco mais de tempo para formular as frases que eu preciso e etc. Então, se você realmente se preparar da maneira correta, provavelmente você vai conseguir resolver. E provavelmente a frustração ou não vai existir ou vai ser muito menor. Então, é isso, é você ter a seguinte clareza. Cara, como é que eu vou conseguir resolver uma situação se eu não me preparei para ela antes? Então, toda vez que você se pegar frustrada, se pergunte o seguinte, poxa, eu me preparei o suficiente para isso aqui, eu estou me cobrando gratuitamente, sem necessidade? Porque como é que você pode se cobrar de algo que você não se preparou antes? Tá entendendo? Vou para academia hoje, quero pegar 30 quilos de cada lado no supino, sendo que eu nunca malhei. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Né? Uma pessoa magra, etc., não tem como. Então, cuidado com as expectativas, você tem que alinhar suas expectativas para poder diminuir sua frustração. Então, eu começaria, né, em relação ao aprendizado de alemão, eu começaria preparando o terreno mental, entendendo que a frustração vai acontecer, mas eu posso minimizar a frustração se eu me preparar da maneira correta. E um outro sentimento muito comum é ansiedade. Esse aqui, Ave Maria, eu acho que todo mundo que está aí deve sentir isso. Eu sinto bastante, acho que todo mundo sente isso, a questão de quero que chega logo. Quero falar alemão o mais rápido possível. Ravili, a pessoa chega com a seguinte demanda para mim, numa aula, por exemplo, eu falo, o que é que você está buscando e etc. Eu quero falar. Ah, você já estudou alemão? Não, vou começar com você. Mas eu quero falar o quanto antes e tal. Vem cá, qual é a sua expectativa? Você acha que você consegue falar alemão em quanto tempo? Em 6 meses, eu quero falar alemão em 6 meses. Mas falar como? Falar livremente tudo que você quiser, fluentemente, igual a português, ou como? Não, idealmente sim, eu quero falar como eu falo português, não passar perrengue, não travar e resolver minha vida em alemão em 6 meses. Realmente, a pessoa que tem expectativa de ser fluente em alemão em 6 meses, essa expectativa é muito alta. Realmente não tem como você ser fluente em nenhum idioma em 6 meses. Tem como você ser independente, que é você conseguir resolver suas coisas ali, as principais demandas do dia a dia, cometendo um erro ali, outro erro aqui, tendo alguns travamentos, mas conseguindo sair, resolver essas situações, estudando da maneira correta, como eu falei para vocês, né? Sabendo falar, o senhor pode falar mais devagar, por favor? Estou aprendendo alemão, como é que eu falo essa palavra aqui que eu estou precisando falar? Só um minutinho que eu vou pesquisar aqui no dicionário, porque eu não sei que palavra é essa e etc. Você consegue sim se virar bem estudando da maneira correta em 6 meses. Mas agora a gente vai para o segundo passo
no aprendizado de alemão, porque a pergunta que eu recebi foi a seguinte: Ravili, primeiro contato com o alemão, o que é importante eu estudar agora? E a segunda coisa que eu escrevi para vocês aqui no celular foi a seguinte: é importante você entender como memorizar qualquer informação. Quando você vai para um local e você tenta falar alemão e não consegue, por que você trava? Não só tem um motivo, claro, não tem um aspecto emocional, pode ser, por exemplo, sua pronúncia é ruim, então você tenta falar e não consegue, porque a pronúncia em alemão é um pouco desafiadora se você não tiver treino. Pode ser, por exemplo, falta de vocabulário. Então a gente vai se ater agora a essa questão de falta de vocabulário. Olha só, se fosse você, eu trabalharia primeiro o aspecto mental, prepararia o terreno mental, como eu falei para vocês. Em segundo lugar, eu tentaria entender como é que o cérebro memoriza informações. Eu correria atrás de ciência, de artigo científico, de pesquisa mesmo, consolidada, para poder entender como é que o cérebro memoriza informações. De que adianta você estudar alemão, se dedica pra caramba, na hora de usar, não lembra. Adiantou de quê? Para mim não adiantou de nada. Você pode até falar, adiantou sim, porque eu estudei alguma coisa, meu cérebro está se acostumando com o idioma, etc. Cara, mas na prática não resolveu, você não conseguiu falar. Você está afim de uma menina, não conseguiu chegar na menina. Você está afim de um cara, não conseguiu responder o cara direito, etc. Você recebeu uma ligação em alemão, não conseguiu, ficou com medo de atender porque sabia que era o número alemão ali, etc. Ou então atendeu, quando começou a falar alemão, você desligou. Então o alemão que você está estudando não está te servindo. Não está te servindo para você ter uma vida plena num país de língua alemã. Então é o seguinte, você precisa entender como é que você consegue memorizar as informações. E é claro que eu vou passar para vocês aqui agora 2 conceitos importantíssimos, comprovados cientificamente, que você tem que ter em mente ao longo do seu processo de aprendizado. Vamos lá. Existem 2 conceitos. O primeiro conceito é chamado de repetição espaçada. Memoriza essa informação agora, ó. Repetição, né, algo que se repete, e espaçada ao longo do tempo. Então, repetição espaçada. Primeiro conceito que você tem que ter em mente agora, em relação a memorizar informações. Segundo conceito que você tem que ter em mente é a recordação ativa. Então, são 2 conceitos para você memorizar qualquer informação. Repetição espaçada e o segundo é recordação ativa. Ravili, que diacho, que diacho é isso? Ó, recordação ativa é quando é o esforço para lembrar. É quando você se esforça para lembrar de um conteúdo. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Augusto. O Augusto entrou aí. Falou assim, Augusto, toma aqui esse texto, lê esse texto aqui, estude esse texto de como se apresenta em alemão. Aí o Augusto pega, lê o texto, grifa, marca, lê, relê várias e várias vezes. Esse não é um estudo ativo. Por mais que você pense que não é um estudo ativo, é um estudo passivo. O texto que eu te passei foi escrito por uma outra pessoa. Embora você esteja estudando e esse estudo passivo também seja importante, você tem que ir para um próximo passo agora, que é estudar de forma ativa. Se eu chegar para o Augusto e falar para o Augusto assim agora, ó, Augusto, você já se preparou, já leu e etc, já marcou e etc? Augusto, se apresente agora em alemão, por favor. E Augusto, sem ler, ele vai ter que se apresentar em alemão. E aí o Augusto ele vai começar a tentar lembrar, ele vai se esforçar para lembrar, peraí, eu li em voz alta, eu marquei ali, como é que eu falo em alemão? Meu nome é Augusto, me chamo Augusto, tenho tantos anos, moro não sei aonde, gosto de tal coisa, trabalho em tal área. Então quando o Augusto começar a se esforçar para lembrar, ele está aplicando a técnica de recordação ativa, que é o esforço para lembrar. Isso na memorização é essencial, a ciência comprovou isso, é essencial, não tem para onde você correr. Ravili, então peraí, então é por isso que eu estudo alemão, eu grifo, marca texto, leio, releio, fico um ano inteiro me dedicando 8 horas por dia e mesmo assim não sou independente no idioma. É por causa disso? Também. Pode ser o conteúdo que você está estudando é um conteúdo extremamente formal, que não está te ajudando para o dia a dia, e também você está estudando de uma maneira errada, porque se você estuda de maneira exclusivamente passiva, quando você precisar usar aquele conteúdo, você não vai conseguir utilizar. E é claro que esse estudo ativo, você se esforçar para lembrar, cansa pra caramba, dói a cabeça. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas dói a cabeça, é um esforço danado. É assim mesmo. Eu passei por isso, João passou por isso, que aprendeu, Valmir que aprendeu, passou por isso, quem aprendeu passou por isso. Teve que se esforçar para lembrar, errou
50 mil vezes a mesma frase até acertar, até falar da maneira correta, com a pronúncia correta. Então, vocês entenderam o que é recordação ativa? É você se esforçar para tirar o conteúdo de alemão da sua cachola. E é por isso que no começo muita gente tem essa ilusão, né? Eu quero aprender a falar logo. Calma, calma, calma. Você precisa colocar conteúdo de alemão na sua cabeça para você conseguir produzir conteúdo em alemão. Não tem como você produzir conteúdo em alemão sendo que você não tem nada de alemão na sua cabeça. Não tem como, né? Fala, Valmir, grande abraço. Então não tem como você fazer isso. Então tem que ter isso em mente. Recordação ativa, desde que você também tenha conteúdo e tenha estudado previamente aquele conteúdo importante no dia a dia. E o segundo conceito que eu falei para vocês, que é a revisão espaçada, é que não basta, por exemplo, eu tentar lembrar de um conteúdo apenas uma vez, porque eu vou esquecer. Existe um negócio chamado de curva do esquecimento, inclusive de um alemão, não é mais vivo, mas esse alemão descobriu isso. É Ebbinghaus o sobrenome dele. Ebbinghaus. Esse cara, ele descobriu que quando você tem acesso a um conteúdo agora, então eu chego aqui, ó, cara, esse sobrenome aí, Ave Maria, Teitzmann, eu moro em Düsseldorf. Mas continuando o raciocínio aqui, ó, esse alemão, ele descobriu que quando a gente tem acesso a um conteúdo agora, nesse exato momento, você lembra desse conteúdo. Você está vendo esse conteúdo, você lembra, né? Só que nos minutos seguintes, você começa a esquecer desse conteúdo. Então você tem, aqui está em 100%, ó. Está em 100%, você lembra agora. Nos próximos minutos começa a descer a linha do gráfico. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele foi feito para esquecer de informações. Por incrível que pareça, o cérebro não tem capacidade de lembrar todas as experiências, todas as palavras, coisas, cenários, cores, cheiros, de tudo que você vive na sua vida inteira. Não tem como, você começa a esquecer e vai ficando aquilo que você está tendo mais contato, né? Porque o cérebro ele tende a ser econômico. Então, é por isso que a repetição espaçada ela é necessária, porque hoje eu aprendi, eu até apliquei a técnica da recordação ativa, que eu estou usando esse conteúdo, Ravili, e estou conseguindo, inclusive, me apresentar em alemão já aqui com esse treinamento aí que você me passou e etc. Estou conseguindo falar sozinho ou sozinha. Só que amanhã, depois de amanhã, a tendência é que você esqueça cada vez mais. Se você não se apresentar mais em alemão nos próximos dias, você vai esquecer da esmagadora maior parte daquilo que você aprendeu. Aí semana que vem você vai conhecer alguém e a pessoa começa a te fazer aquele small talk, né? Começa a te perguntar coisas e tal. E aí, como é seu nome? Você, pera aí. Ich heiße Valmir. Ich bin ou ich habe? Na hora de falar a idade, né? Já bate aquela dúvida e tal. Aí começa a se bater na hora de falar. Por quê? Porque você estudou isso há uma semana atrás. Então, é necessário, para memorizar qualquer informação, seja em alemão, em português, na faculdade, o que for, você tem que aplicar essas duas técnicas, recordação ativa e repetição espaçada. Então, só relembrando para vocês aqui, para a gente ir para a terceira estratégia, terceiro passo. Relembrando sobre a questão da memorização. É entender o seguinte, tudo que eu estudar, tudo não, o que é importante de alemão, aquilo que vai me ajudar a ser independente no dia a dia, é importante que eu aplique duas técnicas para poder usar aquilo, lembrar daquilo. Primeira técnica, quando eu estiver estudando conteúdo, eu tenho que aplicar a técnica da recordação ativa. Eu tenho que tentar lembrar daquele conteúdo com livro fechado, com tudo, material fechado, e eu falar aquilo em voz alta, né? Então hoje eu falei para vocês como é que fala assim, o lugar tá livre? Você chega num local cheio, tem uma cadeira livre lá, só que tem um pessoal na mesa ali, etc. Você quer perguntar, o lugar tá livre para você pegar a cadeira para você? Você pode perguntar o seguinte, ist der Platz frei? Então eu te falei que agora, você repete em voz alta aí comigo agora, entendeu? Ist der Platz frei? Você repete em voz alta isso algumas vezes e imagina o cenário. Peraí, então agora eu estou no bar, no restaurante, na cafeteria, tem um local livre lá, tem uma cadeira livre lá e eu quero chegar para o pessoal perguntar, pô galera, ist der Platz noch frei? Ist der Platz frei? Aí você fala isso em voz alta. Isso é a recordação ativa. Daqui a 10 minutos você tenta fazer isso de novo e etc. Amanhã você vai tentar de novo, e depois de amanhã de novo, e você vai nos próximos dias você vai tentar fazer isso todo dia, tentar lembrar, e depois você vai espaçando essa revisão, você pode espaçar mais, em vez de ser todo dia, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, semana, né, de 7 em 7 dias e assim por diante. Isso é a revisão espaçada. Então, para você memorizar qualquer conteúdo, você precisa aplicar essa técnica. Qual é a vantagem que a gente tem hoje com tecnologia?
Existe um programa chamado Anki, e eu vou até digitar, porque eu sei que o pessoal vai ficar perguntando, que programa é esse e tal? Tá escrito aí. Existe um programa chamado Anki, que a ideia é que você cadastre informações nesse programa, frases alemãs úteis, cai fora de frase que você não vai utilizar, tá? Não recomendo, é perda de tempo. Foca em frase que você vai usar no seu dia a dia, cadastra no programa, coloca a tradução em português, e aí quando você estiver estudando pelo programa, você vai ter que, obviamente, cadastrar várias frases nesse programa, etc. E quando você estiver estudando por esse programa, o programa vai te mostrar a frase alemã, por exemplo, e não vai te mostrar a resposta em português, e você, já vai falar isso na aula de forró, e aí você vai ter que lembrar qual é a resposta, entende? Você vai ler lá, por exemplo, Ist der Platz frei? O lugar está livre? Aí você, peraí, qual é a resposta? O que é que significa isso em português, hein? Eu acho que é o lugar está livre. Eu cadastrei esse negócio ontem, essa frase ontem e tal. Aí você clica em mostrar a resposta. Se você acertou, você clica em acertei, tem embaixo assim, né? Acertei, errei, etc. Você clica e o próprio programa, ele está configurado, está programado para te mostrar mais vezes as frases que você erra e te mostrar menos vezes aquilo que você lembra mais, é óbvio, né? Então, gente, eu recomendo vocês utilizarem esse programa para memorizar informações. Só que tem gente que faz o seguinte, eu já cometi esse erro, vicia nesse programa, acha que ele que vai resolver tudo e estuda só pelo Anki, só faz o Anki. O Anki, gente, é 15% da sua rotina de estudos. O Anki é responsável para você memorizar informações. Não é responsável para você desenvolver, por exemplo, compreensão auditiva, saca? Então, tomar cuidado com isso. Terceiro passo para você dar andamento ali nos seus estudos de alemão, porque a dúvida de hoje, só voltando aqui na dúvida nos stories, eu abri uma caixinha e a pessoa perguntou o seguinte, primeiro contato com o alemão, o que é importante estudar agora? Ou seja, ela perguntou o que é que eu tenho que fazer. E a gente já está aqui na live, já tem vários minutos, nem sei quanto tempo tem já, mas eu já falei o primeiro passo, que é cuidar da mentalidade, preparar o terreno mental. O segundo passo é entender como é que você memoriza informações. A gente vai entrar agora no terceiro passo, que é pronúncia limpa. Pronúncia limpa. O que é isso, pronúncia limpa? Veja bem, o que é que acontece na prática? Você desavisado, você desavisada, muda para um país de língua alemã, ou mesmo está lá no Brasil, está em Portugal, o que é que você faz? Corre para um curso tradicional. Por quê? Existem cursos tradicionais de inglês, cursos tradicionais de francês, etc. E você acha que esse é o caminho. Você corre para um curso tradicional. Infelizmente, os cursos tradicionais adotam uma metodologia extremamente antiquada. E por quê? Eles querem dinheiro. Quanto mais tempo você ficar no curso tradicional, se você ficar lá 4 anos, para eles é interessante. Eles não querem que você aprenda o quanto antes. Porque se você aprende o quanto antes, eles têm que ter uma rotatividade muito grande de clientes. Eles não querem isso. Eles querem que você fique lá 2, 3, 4 anos, beleza? Entenda isso de uma vez por todas. E nesse curso tradicional, você não vai ter um curso específico de pronúncia. Não é assim que funciona. Você se matricula e começa a fazer um nível, por exemplo, A1, A1. Aí você começa a fazer esse nível A1 e tome-lhe gramática. Tome-lhe preencher lacuna, tome-lhe tabela, tome-lhe nominativo, acusativo, dativo, e você começa a se descabelar porque você não entende nada, principalmente quando as aulas são em alemão. E aí passam-se 6 meses, 1 ano, e você fica ali na depressão achando que você é burra. Você não é burra, você é muito inteligente. Só que você está estudando errado. Só que não é culpa sua, porque você não sabe que esse lance todo está errado. Mas já estou te falando aqui, então, você que está me ouvindo agora, você já está tendo clareza do que é que tem que ser feito. Se você chegou na live agora, eu vou finalizar a live daqui a pouco e você volta a ver a live todinha, caso você queira estudar alemão da maneira correta. Beleza? Então, o terceiro passo aqui, gente, é a pronúncia limpa. Depois de entender a questão da mentalidade, depois de entender como é que você memoriza informações para que você não trave na hora de falar alemão, você precisa ter uma pronúncia limpa. Porque quando você vai falar, por mais que você lembre das informações, se você não tem uma pronúncia clara, a pessoa não vai te entender. Se você não tem uma pronúncia clara, provavelmente você vai travar. Se você não tem uma pronúncia clara, provavelmente você vai ter insegurança na hora de falar. E aí você precisa estudar pronúncia. Existem regras
que te ensinam como é que você vai pronunciar palavras e frases alemãs. Existem dezenas de regras, eu mesmo mapeei regras ao longo de anos. Fui mapeando várias regras, estudando pra caramba, para explicar isso para falantes de português de uma maneira muito mais simples. Volta e meia eu dou exemplos na internet aqui de, sei lá, algumas regras. Eu vou dar exemplo aqui de uma regra, que talvez você saiba, talvez não. A letra D de dado, no final de palavras alemãs, via de regra, soa como T de tatu. Então, quando você vai falar palavras assim, eu vou colocar nos comentários para vocês entenderem melhor. Quando você vai falar palavras assim, ó, und, Abend, a letra D no final tem som de T de tatu. E não só existe esse padrão, não. Esse é um de dezenas de padrões que, quando você faz um curso de pronúncia completo e vai praticando em voz alta e tem ali uma pessoa para te corrigir, você fala assim: caramba, existe um mundo que eu não conhecia. E esse mundo está fazendo com que minha pronúncia seja muito mais clara e as pessoas consigam me entender. Consequentemente, minha confiança para falar aumentou drasticamente em apenas 5 dias que eu fiz um curso de pronúncia que eu passei 3 anos sem fazer. Então, se você realmente não tem clareza do que é que tem que ser feito, não tiver um direcionamento adequado, você vai ficar passando um perrengue e entra ano e sai ano. Então, se você entrou na live da metade para agora, entrou recentemente, volta para assistir que eu vou deixar gravada. Fala DJ Boró, grande amigão, como é que você tá? Gente, então é isso. Foque em ter uma pronúncia limpa. E isso antes mesmo, tudo que eu falei para vocês aqui hoje, você vai colocar em prática antes mesmo de você estudar gramática alemã, antes de efetivamente estudar regras da língua alemã e etc., você vai estudar aquilo que eu falei. Então, para a gente entrar... Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém fez algum comentário aqui. Natália falou o seguinte: eu consigo entender mais ou menos quando as pessoas falam. Escrevo melhor e falo nada, ou seja, entende as pessoas mais ou menos, escreve melhor e não consegue falar. Então, preste atenção no que eu falei aqui ao longo da live, que vai te ajudar com certeza. Célia, exatamente, eu fiquei totalmente perdida e na minha sala ninguém falava português. Gente, eu passei por isso. Eu falo porque eu passei por toda essa situação. Muita coisa foi porque eu passei pela situação e uma outra coisa porque ao longo desses 7 anos, várias pessoas compartilharam comigo experiências. Se toda vez que alguém entra em contato comigo, a primeira pergunta que eu faço: me conte, por favor, a sua história com o idioma alemão do começo ao fim. Pode mandar áudio se quiser. A pessoa manda áudio às vezes de 10 minutos, 15 minutos. Não estou nem aí, eu ouço tudo. Boto lá enquanto estou cozinhando e ouço com atenção. Vou anotando ali quando a pessoa fala de alguma dor específica. Travo muito na hora de falar. Eu me sinto muito burra porque lá na escola, lá no trabalho... Olha os relatos que eu recebo direto, gente. Pessoa que trabalha, por exemplo, em hospital, com enfermagem, na área, por exemplo, de Altenpflege. A pessoa... ela chega para mim e fala o seguinte: Ravili, no trabalho as pessoas ficam rindo de mim. E frequentemente são outros estrangeiros, de outras nacionalidades, que já falam alemão, mas ficam rindo de mim, do meu sotaque, da minha pronúncia, dos meus travamentos, e eu não aguento mais, eu quero resolver essa situação. Ou tem gente que não trabalha nessa área, mas trabalha em outras áreas. Fala, Matheus, como é que você está? Tem gente que trabalha em outras áreas e passa pelas mesmas situações, de se sentir pequeno ou pequena. E quando eu leio essas situações, eu não tenho como chegar para a pessoa e falar assim: o meu curso vai resolver o seu problema. Não tem como eu fazer isso. Porque a coisa que a gente mais odeia é propaganda, né? Ficar ouvindo propaganda dos outros. Então eu evito fazer propaganda, mas eu faço perguntas. Tá, e o que é que você fez para desenvolver seu alemão? Aí a pessoa vai contando ali. Aí eu já vou vendo um monte de coisa errada que a pessoa foi fazendo, né? Aí eu falo assim: poxa, por que alemão é importante para você? O que é que seria diferente na sua vida hoje se você falasse alemão com clareza, falasse alemão como você gostaria? A pessoa vai e coloca lá e etc. E eu vou conversando com a pessoa ali, fazendo ela entender se alemão é realmente importante, se ela está no momento de estudar alemão com mais qualidade. Por que ela está procrastinando? Muitas vezes é medo. Medo de não dar certo, medo de perder tempo mais uma vez, né? Então por isso que talvez vocês que estão aqui me ouvindo agora, sintam essas coisas que eu estou falando para vocês, né? De ansiedade, frustração, medo, ver que está patinando, que está ali morrendo na praia, que não está aprendendo direito, só que vocês têm medo de investir numa coisa diferente porque não sabe se vai dar certo. Acha que pode ser mais uma tentativa em vão.
beleza? Mas não é. Se alguém tiver interesse em conhecer sem compromisso meu treinamento, tiver uma apresentação de como é que funciona, só escrever aqui treinamento aqui nos comentários, escreve agora aqui, ó, treinamento, e aí eu te envio um direct e a gente conversa um pouquinho sobre sua situação. Mesmo que você não se interesse pelo treinamento, pelo menos eu tento te ajudar com informações, com técnicas, com estratégias para você desenvolver seu alemão mesmo sozinho. Então só escrever aqui nos comentários treinamento que eu te mando um direct, beleza? Célia falou o seguinte: consegui o certificado A2 e agora... Peraí, deixa eu subir aqui um pouquinho. Consegui o certificado A2 e agora em novembro tentei novamente o B1 e não consegui. Consegui outro certificado A2. Nem fui buscar, fiquei tão frustrada. Então, essa questão, aí depende, né? Depende de como é que você estudou. Você tem que olhar suas falhas, o que é que você está precisando melhorar mais? É a compreensão auditiva, talvez é a pronúncia, é a fala. Tenta resolver aquilo que você está tendo mais dificuldade na hora da prova. Dá uma olhadinha nas suas notas, vê em qual parte da prova você está tendo reprovação. Então, tenta mapear, tenta analisar tudo estrategicamente, porque essa questão de prova é treinamento, é realmente fazer simulado, é ter estratégia daquilo que você está tendo mais dificuldade e ir para cima. Não desista, se você realmente precisa fazer essa prova, faça. Eu precisei para entrar na universidade, tem gente que precisa, mas quem não precisa fazer prova de proficiência, eu não recomendo. Nem faça prova de proficiência, porque estudar para a prova de proficiência não vai te ajudar no dia a dia, né? Quando eu estava estudando para a prova do C1, por exemplo, aí tinha um monte de pesquisa lá para ler, textos falando de como as baleias se comunicam no oceano, plantas que nascem no deserto do Saara. Eu quero lá saber como é que as baleias se comunicam no oceano. Eu quero saber como é que fala no médico. Eu quero saber como é que eu resolvo minha situação na recepção lá do médico, me cobraram indevidamente. Eu quero saber me defender em alemão quando alguém falar que eu tenho que voltar para o Brasil. Eu quero saber coisa prática, eu quero saber como é que eu chego na recepção de uma academia e falo, poxa, posso fazer um treino experimental aqui hoje? Quero conhecer a academia. Quero saber coisa prática, eu não quero saber de como as baleias se comunicam no oceano. Embora seja interessante para quem gosta de ciência, de biologia, etc., claro que é interessante saber, mas não faz parte das suas demandas diárias quando você está na cafeteria querendo pedir um café, quando você quer sentar no local e está cheio e você quer perguntar se o local está livre. Quando você, por exemplo, quer pedir uma informação na rua específica, entende? Então, você tem que ter clareza. Natália, o alemão me humilha com os motoristas de ônibus. Não entendi direito, mas continuando. Ravile, você é quase um psicólogo já. Mas na verdade eu acho que eu tenho essa pegada porque eu gosto muito de psicologia desde novo, né? Eu gosto de ler sobre isso. Embora eu não seja psicólogo, mas eu gosto muito. Silvânia, eu tenho um B1, mas sinto que me falta muito. Tenho 13 anos e preciso melhorar. Você tem 13 anos de idade ou 13 anos num país de língua alemã? Eu quero exercer minha profissão aqui. Gente, é possível. Com estratégia, com técnica, é plenamente possível. O motorista do ônibus falou que o que você está fazendo na Alemanha se não fala alemão? Pois é, essas coisas acontecem. E ficar quieto numa situação dessa eu mesmo não consigo. Assim. Claro, eu não vou agredir a pessoa, xingar ela, mas eu vou falar algumas coisas para ela. Moro aqui na Alemanha há 13 anos, às vezes me sinto burra. Gente, não tem nada a ver, tá? Como eu falei para vocês, se quiserem conhecer uma nova forma de aprender alemão com muito mais estratégia e inteligência, só digitar aí treinamento, ou curso mesmo, curso é uma palavra mais curta, né? Curso. Digita aí. E é isso. Tem alguma dúvida? Então, olha só. Sequência para aprender alemão de uma maneira eficiente. Primeiro, prepare o terreno mental. Entenda como lidar com frustração e ansiedade. Segundo, entenda como memorizar qualquer informação em alemão. Já falei para vocês. Terceiro, realmente foque em ter uma pronúncia limpa, porque quando você tem uma pronúncia clara, tem uma pronúncia limpa, as pessoas vão te entender e você vai ter muito mais confiança na hora de falar. Eu, inclusive, recebo depoimentos de pessoas do meu curso, por exemplo. A pessoa chega para mim, eu recebi um depoimento recentemente. Ravile, eu já tenho um B2 e só depois do seu curso aqui, eu consegui ir no banco tranquilamente, resolver minha situação com muito mais confiança. Aí eu pergunto, mas o que é que te ajudou? O curso de pronúncia. Mas ajudou em que sentido? Na confiança. Me ajudou em ter confiança para falar aquilo que eu precisava falar.
Eu falei, caramba, é bem interessante esse ponto de vista, né? Porque mesmo que a pessoa às vezes tenha um vocabulário, se ela não tem uma pronúncia clara, limpa, falta a confiança. Se faltou a confiança, ela não vai querer falar. Ela vai querer fugir da situação. Olha só que louco, né? O quanto as coisas vão se juntando ali. É uma coisa dependendo da outra. Não basta vocabulário, tem que ter a pronúncia limpa. Não basta ter vocabulário, tem que ter uma boa compreensão auditiva. Não basta ter o vocabulário errado, porque se você tiver vocabulário errado, não vai te ajudar no dia a dia. Então tem que ter vocabulário certo, entende? Então é isso, tem que ter estratégia. Quero muito melhorar. Se você dá curso, gostaria de fazer. Maravilha, é só digitar aí curso que eu te mando um direct, beleza? Gente, é isso. Beijão pra vocês. A gente vai se falando nos stories, né? Vocês que me acompanham nos stories sabem que eu tiro bastante dúvida, que a gente vai batendo um papo. E a gente vai se encontrando aqui na internet, conversando sobre o idioma alemão. O pé tá congelando aqui já. Vocês estão falando de onde? Vocês estão de onde? Em qual cidade aí? Seja no Brasil, em Portugal, na Alemanha, na Suíça, na Áustria. Vocês estão em qual cidade? Fala pra mim aí, enquanto eu vou pegar uma água aqui. Ó, cheio de gelo aqui embaixo na água. Vocês estão falando de qual cidade? Cara, Hamburgo? Caralho, eu tenho vontade de mudar pra Hamburgo. Eu toquei recentemente no Réveillon em Hamburgo. Eu tenho vontade de mudar pra Hamburgo, velho. Caralho. Marcelo, Recife, Berlim. Belo Horizonte, já morei em Belo Horizonte vários anos. Morei na Contorno com Afonso Pena. Lins. Brasil, Maranhão. Chama. Falo de Laje, Alemanha. Estive em 2022 em Bremen. Portugal. Caramba, você é português? Eu tenho alunos de Portugal. Acho massa o sotaque, né? É bem interessante. Por que morar na Alemanha? Caramba, agora a live já vai tomar outro rumo, né? Se eu for responder isso aí. Mas eu vou responder rapidinho. Eu preciso ir embora já, mas vou responder rapidinho. Por que morar na Alemanha? Você está perguntando por que eu moro ou por que as pessoas devem morar na Alemanha? Não, se as pessoas devem morar aqui, não sei. Aí acho que depende de cada um. Mas se for porque eu moro aqui, bem resumidamente, foi porque eu vim fazer um show aqui em 2016, que eu também canto, toco e tal. Salvador, Bahia, eu também sou baiano do interior, de uma cidade chamada Jequié. Beleza, então em 2016 eu vim tocar aqui num evento, num festival de forró. Tem muito festival de forró por aqui e tal. E aí quando eu vim pra cá em 2016 pra tocar, eu gostei muito da limpeza, assim, do transporte. Eu peguei um trem de Berlim pra cá, né, pra Düsseldorf. E eu ficava olhando assim, né, olhando para cidadezinhas pequenas e tal, e tudo muito bonitinho e tal. Eu falava, caramba, engraçado, né? As cidades pequenas no Brasil, muitas delas, principalmente no interior da Bahia, você vê muita miséria, né? Muita pobreza e tal. Aí eu ficava olhando assim, falei, cara, é primeiro mundo mesmo, né? Outra qualidade de vida e tal. Aí eu toquei num evento, comecei a conhecer vários brasileiros que moram aqui, e eu comecei a pensar na possibilidade de fazer um mestrado aqui, porque eu sou advogado, né, no Brasil. E eu falei, cara, eu vou fazer um mestrado em Direito lá na Alemanha, porque eu queria fazer em algum país. Eu falei, vou fazer na Alemanha. Aí todo mundo falou assim, cara, a única coisa que vai pegar é o idioma, é o alemão. Alemão é foda. Só que eu tenho uma personalidade muito... Eu gosto muito de desafios, eu gosto de me desafiar. Eu não desisto fácil quando eu coloco uma coisa na cabeça. E quando a pessoa falou assim, as pessoas falavam, alemão é muito desafiador, elas estavam, pra mim, na verdade, colocando lenha na fogueira, me dando vontade de aprender alemão. Eu voltei pro Brasil vendendo tudo, 3 meses depois, eu moro na Alemanha. Então eu sou muito impulsivo, né? É uma característica que pode ser negativa em vários contextos, ser impulsivo, ansioso, mas em outros contextos, essa impulsividade, ansiedade e o fato também de eu não desistir fácil quando eu quero uma coisa me ajudou. Aí eu mudei para cá 3 meses depois, comecei a estudar alemão loucamente, com estratégia também, assim, já querendo conhecer um alemão para namorar, porque eu sabia que ia me ajudar também no processo de aprendizado e tal. E tem um pessoal hoje aqui do forró que entrou, são meus amigos, né? Matheus, DJ Boró, Valmir, o pessoal que entrou aqui hoje, eles sabem, né, que eu moro aqui já há vários anos, e aí corri atrás pra caramba. Fui me dedicando, consegui entrar no mestrado também em alemão. Namorei vários anos com a nativa.
E ao longo do processo de aprendizado, eu passei por esses apertos todos, né? Frustração, não conseguia falar direito, travava, ficava incomodado, percebia que o que eu aprendia no curso não me ajudava no dia a dia, aí eu ficava, pô, mas e aí, o que é que eu tenho que fazer para mudar essa situação? E aí comprava livros de como é que você consegue aprender o idioma da melhor forma possível, ia para a ciência também, ler pesquisa. E aí ao longo dos anos eu fui me dedicando, eu fui incansavelmente tentando entender como é que se aprende um novo idioma. E eu fui entendendo também que, embora existam regras ou metodologias eficientes no aprendizado de idiomas de uma maneira geral, eu entendi que alemão não é inglês. Então, assim, falei, cara, tem algumas coisas que eu aplicava no inglês que não dá para aplicar no alemão, assim, né, um para um. Eu tenho que adaptar. Alemão é um idioma desafiador para como é que o falante de português aprende alemão? Eu comecei a entender que falantes de português aprendem alemão de uma maneira diferente de um russo, por exemplo. Muita gente fala assim, Ravili, alemão é um idioma difícil? Aí eu respondo, depende, para quem? Para um falante de português, alemão é um idioma desafiador, porque é muito diferente. Para um polonês, por exemplo, ou para um holandês, aprender alemão é mais rápido e fácil do que aprender, por exemplo, uma língua latina, como espanhol ou português. Então, sempre depende. Muita coisa depende, entende? Então, eu acho que, para finalizar, ao longo do nosso processo de aprendizado, a gente tem que ter clareza do nosso caminho, tem que diminuir um pouquinho a ansiedade e saber que vai chegar, mas só vai chegar se você fizer da maneira correta, beleza? Gente, grande beijo para vocês, grande abraço. A gente vai se falando, eu realmente vou ter que ir porque tá frio, vou ter que dar aula daqui a pouquinho, mas a gente vai se falando. Entre nos stories do Instagram que a gente vai se falando, coloca lá uma pergunta, beleza? A gente vai se falando. Beijão, grande abraço e até mais.